todos e todas, eu sou Iósilo Puteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, vamos falar sobre magia de cura, cura com as mãos. A primeira observação que a gente tem que fazer é que qualquer trabalho holístico e espiritual com propósito de cura nunca deve ser abnegado o tratamento convencional da medicina. Então, se você tem um dom de cura, tem um dom espiritual para isso, Deus também criou a medicina, criou a psicologia, criou a psiquiatria, criou diversos elementos para a gente se tratar. Então, uma magia de cura com as mãos, ela não substitui o tratamento tradicional. O que acontece, né? Eu sou filho de Obaloaê. Aqui está a carta do meu tarô dos orixás. Esse orixá que se veste de palhas. E ele é o orixá da saúde e das doenças. E o que acontece, né? Desde os 15 anos eu comecei a praticar esse tipo de magia por uma vocação, por uma vontade e pelo poder também. E comecei a fazer com os parentes, com amigos, e foi avançando até ir eu ir na casa das pessoas e tudo mais. Eu tenho muitas entidades que trabalham na linha da cura, na linha da saúde. Mas há algo interessante. Na mediunidade, a gente fala do animismo, tá? O poder intrínseco do médium. E esse animismo deve ser sempre diluído, né, no seu desenvolvimento mediúnico para que as entidades atuem. Porém, animisticamente, eu tenho essa energia de cura. E eu tenho as entidades, mas sem as entidades eu conseguiria e consigo atuar magicamente porque é uma coisa minha. O meu campo energético, né, ele produz uma energia muito densificada, que possibilita uma atuação espiritual densificada ao ponto de atingir a matéria, no caso, o corpo do doente. E eu creio que esse poder anímico é devido ao meu orixá, o orixá da cura, o orixá da saúde, e o negativo também, o orixá das doenças. Porque as doenças nos ensinam muitas coisas. Nem tudo, nem pela medicina, nem com um trabalho espiritual em conjunto, às vezes a pessoa não é livre daquela doença. Porque está no caminho dela aquela experiência para ela se modificar. Então, se a gente vai fazer um trabalho de cura, a gente tem que também apontar para as pessoas as modificações que ela deve fazer na vida dela. Vou dar um exemplo para vocês. Um trabalho amoroso, né? A pessoa está com uma relação ruim, quer salvar o namoro, o casamento, seja lá o que for. Contrata um trabalho espiritual nesse sentido, mas não muda suas atitudes. Continua sendo chato, continua brigando, continua tendo ciúmes, doentios, continua os mesmos padrões. Por mais que a gente faça magia, por mais que as entidades atuam, a pessoa não melhora, a situação não melhora, porque um trabalho de cura espiritual, assim como um trabalho amoroso ou qualquer outro trabalho, a gente tem que aconselhar também a pessoa na mudança das suas atitudes. Eu não sou cristão, mas como exemplo eu vou dar para vocês. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: vá e não peque mais. Não é a noção do pecado de igreja, mas é a atitude que levava ao estado de enfermidade para aquela pessoa. Então ela tinha que ter uma modificação espiritual, ou aqui uma espiritual, mental, comportamental, ou aquele mal voltará, porque o universo não aceita vazios. Então você submeteu a um trabalho de cura, conseguiu aquele objetivo,
e não modificou o que te causava aquelas doenças, aquilo cria um vazio. E o vazio vai atrair o quê? A doença, que ela ainda está em sintonia com você. Muito interessante que eu falei no início, e repito, né? Não é, desvincular o tratamento alopático tradicional ocidental da medicina, da mente, seja lá o que for, porque se você faz um trabalho de cura e promete certas coisas, você pode cair num crime de curandeirismo, de exercício ilegal da medicina, e não é esse o objetivo de um trabalho de cura espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem marcante na minha vida. Eu tinha uma avó, ela morava sozinha, ela tinha mais de 90 anos, tá? E ela começou a ficar complicado e eu fui morar com ela na adolescência. Eu já estava praticando magia de cura. Certa feita, ela escorregou, caiu e quebrou a bacia. Pela idade, né, pela perspectiva, o médico falou: olha, ela vai ficar o resto da vida agora na cama, ela não vai conseguir andar de novo. Ela operou, colocou pinos, mas não tinha perspectiva de voltar ao que é andar, né? Andar normalmente. E eu comecei a trabalhar a magia de cura com ela. Em menos de um mês, minha avó já estava de pé novamente, com mais de 90 anos, e quebrou a bacia e ela se voltou ao estado normal. Junto com esse processo, eu conversava com ela sobre algumas coisas que ela teria que modificar nela para ela alcançar esse benefício da cura. Hoje eu tenho 40 anos de idade, né? São 25 anos praticando esse tipo de magia. Trabalho com diversas linhas de magia, porém essa é a que me dá mais satisfação. Num trabalho presencial no terreiro, a gente está diante da pessoa, faz a imposição de mãos, né? Faz o que tem que ser feito. Porém, num trabalho à distância, igual você que pode me procurar para um trabalho espiritual, existem vários mecanismos. Então, eu preciso de algo que represente a pessoa. Pode ser um boneco, uma cabeça de cera, uma fruta com o nome da pessoa dentro, o que for, para representar a pessoa. Eu atuo magicamente com a imposição de mãos e, no caso, também com a incorporação de entidades. Então, quase todas as minhas entidades trabalham com cura, mas um que eu posso mencionar para vocês é o Pai Cipriano das Almas, tá? Meu preto velho. Ele tem esse poder muito forte, tá? E com o auxílio dele e com as técnicas de feitiçaria para atender à distância, eu consigo ajudar as pessoas. Sempre ressaltando o tratamento médico em conjunto. Quando a gente trabalha na espiritualidade, com magia de cura, as pessoas vêm com uma esperança de uma cura completa. Porém, na medicina, no juramento médico de Hipócrates, é dito que se você não puder curar a pessoa, você possa aliviar o sofrimento dela. Então, por exemplo, se a pessoa quebra uma perna e não vai ao médico, colocar o osso no lugar, fazer imobilização e esperar o osso cicatrizar para aquele membro voltar ao normal, se você faz uma magia de cura numa pessoa que quebrou a perna e não toma essas medidas, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Porque precisa de um movimento físico, de colocar o osso no lugar, de fazer a imobilização e esperar a cicatrização do osso. Outro exemplo, a pessoa é HIV positiva, né? A idética é quando a pessoa está descontrolada com o vírus, né, e fica doente. Então não é o termo, mas ela é HIV positiva. A gente sabe que não existe cura para o HIV ainda na medicina. Então, por mais que você faça uma magia de cura, aquele vírus não será eliminado do corpo da pessoa. Então, é preciso muita parcimônia, muita parcimônia. Num trabalho de cura com um HIV positivo, ele tomando o coquetel, as medicações corretamente, a gente pode ajudar a aliviar o sofrimento, mas a cura efetiva, ela não ocorre.
Outro exemplo, doenças muito graves. Existem é, fenômenos em que a pessoa se cura de uma doença teoricamente incurável, tirando a AIDS e quebrar a perna. Por exemplo, um câncer que a pessoa já está na sobrevida ali, tentando manter o máximo de vida possível, o tratamento já não é efetivo. A gente pode ter esses milagres, porém, se está no caminho da pessoa, que ela chegou a hora dela morrer, a pessoa vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, não creia que você vai participar de um trabalho de cura, de uma cirurgia espiritual e tá tudo certo, porque se é chegada a hora da pessoa, a pessoa vai morrer. Porém, se há algo para ser feito, se há uma possibilidade de um milagre, ou se há a possibilidade da diminuição do sofrimento, a gente consegue atuar nesse sentido. É uma situação muito complexa, tá? No meu caso, eu produzo uma energia constantemente. Quando eu faço a imposição de mãos, eu sinto uma virtude minha saindo para a pessoa, minha energia saindo para a pessoa. E quando eu não atuo muito nesse sentido, eu começo a ficar prejudicado por esse excesso de energia. Eu fico com o corpo todo travado, eu sinto dores. E à medida que eu consigo atender o máximo de pessoas possíveis, eu me sinto bem também. Porque a cura também, quem tem uma missão de cura, ela tem uma missão de cura consigo próprio também. Eu passei pelos mistérios da doença do meu pai Obaloaê, né, do meu orixá, venci os desafios impostos por meu orixá, e hoje eu consigo trabalhar e atuar para ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Aqui está o meu WhatsApp para diversos tipos de trabalho. Se você está numa perspectiva, estou tentando na medicina, não há perspectiva de cura, não há perspectiva de melhora, já fiz de tudo, os médicos já não sabem o que fazer, a gente pode tentar uma intervenção espiritual, mas tendo a consciência de que se é chegada a hora, é chegada a hora, tá? A gente não tem o poder da vida e da morte. Se a pessoa está no caminho dela, que ela vai morrer, ela vai morrer. Porém, a gente pode fazer com que a pessoa tenha um alívio dos sofrimentos. E esse é o meu objetivo: aliviar os sofrimentos e, se for possível, uma cura milagrosa que seja junto com os tratamentos médicos tradicionais. Porque você nunca pode cair no erro do curandeirismo ou do exercício legal da medicina, porque isso são crimes. Esse tipo de trabalho, ele me dá muita satisfação. É uma coisa, é um propósito de vida, uma missão de vida. Me traz muita satisfação. E junto com esse poder de cura, eu também, essa magia, a mesma energia da cura, eu também consigo animisticamente, no meu poder próprio, para um trabalho de quebra de maldição, quebra de magia negra, quebra de feitiço que estão prejudicando as pessoas, sabe? Então, eu tenho 25 anos, fora outras experiências espirituais, tem 12 anos que eu sou bruxo, mago e quimbandeiro iniciado, tem 9 anos da bruxaria sem dogmas, mas há 25 anos eu faço esse tipo de imposição de mãos. Então, uma técnica muito interessante é a técnica das polaridades. Então, por exemplo, o alto da cabeça, positivo. A sola do pé, negativo. Positivo e negativo não de bem e mal, mas de corrente. Então, como que, se você coloca, então aqui é positivo, eu coloco a mão esquerda que é negativa, então está negativo com positivo, e a mão direita que é positiva na parte inferior dos membros, que é negativa, a gente consegue uma corrente elétrica no conceito da física. Uma corrente elétrica seria o quê? Um fluxo de energia espiritual que vai passando de mim para o atendido, e aquilo vai tendo um fluxo energético que vai desobstruindo aonde está engatada aquela energia travada. Então, uma energia ela tem que estar fluindo
é como uma água corrente que está fluindo, ela é potável. Se a água empoça, ali vai cair folhas, vai ter animais mortos, vai apodrecer e ela não se torna mais potável. Então, é essa ideia do fluxo energético entre mim e o paciente, através das técnicas da polaridade, a gente consegue desobstruir e aliviar muito sofrimento, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Aqui no canal tem várias videoaulas, rituais, alta magia, demonologia, tem vários assuntos aqui tratados. E hoje eu queria citar isso para vocês, graças ao meu orixá, Obauaê, o Senhor das Palhas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e todas. A Vidiana, perdão. Aqui em cima, contribua com o canal, o Pix, para ajudar o nosso trabalho. Eu digo nosso trabalho, que é o meu e o de vocês, tá? Porque é um conjunto, eu ensino rituais, eu ensino fundamentos, então a gente vai crescendo junto. Então ajuda o nosso projeto, se você puder contribuir, R$10 que seja, já ajuda bastante, tá? E aqui está o meu WhatsApp para contatos, para diversos tipos de trabalho, é só entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, agora sim, muito obrigado a todos e todas, Abdiana, Abilúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!